através da leitura dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também através da leitura de Atos dos Apóstolos, nas ações nas ações da igreja primitiva, da primeira igreja do Senhor, nós vemos ali inúmeros relatos de atos sobrenaturais de Deus. Curas milagrosas, curas miraculosas, curas inexplicáveis, né? Cegos vendo, cegos de nascença vendo, homens coxos andando, cujos membros voltavam ao normal e andavam, vidas que leprosas uma vida inteira, e na época, hoje, graças a Deus, a medicina descobriu uma cura para a lepra, embora se acontecer, né, da pessoa ficar muito tempo com lepra, vai sofrer ainda as sequelas. Então naquela época as pessoas a vida inteira com lepra, sem haver uma cura, ficavam isoladas, e Jesus as curava, tornando a pele delas restaurada, né? A medicina hoje consegue sim até curar a lepra, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas infelizmente as sequelas do que acontece com a lepra não pode mais ser revertida na maioria dos casos. E se um membro foi perdido, se um membro foi desfigurado, mas na época de Jesus, além das pessoas receberem a cura, a pele dela se tornava absolutamente limpa, sã e jovial. Então eram coisas maravilhosas, inexplicáveis. Morto de 4 dias, voltando à vida. Eram coisas tremendas o que acontecia. Na igreja primitiva também aconteceram ressurreições, e uma linha da teologia afirma que hoje isso não acontece mais porque nós temos a Bíblia Sagrada completa, e não há necessidade de que milagres atestem a veracidade do Evangelho. Por isso, aí trazem a explicação, por isso que não acontecem da mesma forma os milagres. É uma linha da teologia que se chama cessacionista, que os dons, esses dons milagrosos, os dons proféticos, os dons de língua, cessaram em nosso tempo, né? Mas isso é uma teoria alegada a partir de uma presunção, porque não há um escrito na palavra de Deus dizendo que os dons cessaram. Muito pelo contrário, na palavra diz, nos estimula a buscarmos os dons, nos estimula a buscarmos uma vida no sobrenatural, dentro do cânon, dentro do ensinamento bíblico das Escrituras. O apóstolo Paulo nos manda e nos dá diretrizes de como buscar a Deus e buscarmos uma vida no sobrenatural. Nos orienta o que é movimentação dada pelo Espírito Santo e o que é movimentação carnal ou até mesmo diabólica. O que temos visto hoje no meio pentecostal, infelizmente, são muito mais movimentações diabólicas do que verdadeiramente de Deus. Esse negócio das pessoas caírem, se estrebucharem, rodopiarem, nisso não vemos a atuação de Deus. Vemos pessoas infantilizadas em sua fé, buscando sensações no seu próprio corpo, na sua própria alma, para dizer que aquilo é um encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus, ele vai levar cada vez mais uma pessoa à sobriedade. Contudo, esta pessoa não deixará de entender que o próprio relacionamento com Deus é algo sobrenatural. Pois você ouvir em seu coração a voz de um ser que não é físico, falar ao seu coração, falar à sua alma, ministrar a sua alma e usar você também para falar a outras pessoas, entendeu? Para ministrar a outras pessoas, para levar esperança, isso tudo é um ato sobrenatural. Então o homem e a mulher de Deus hoje, ele é perfeitamente equilibrado, sim, ele tem condições sim de conhecer os dons de Deus e ser uma ferramenta nestes dons de Deus para a vida das pessoas. Mas eu entendo que o enchimento do Espírito Santo, quanto mais uma pessoa cheia do Espírito Santo, mais sobriedade ela vai ser levada a ter. Então, eu não creio absolutamente que os dons em nossa época cessaram.
A razão pela qual eu creio, eu particularmente, é uma interpretação minha, e eu reparto com quem possa interessar esta interpretação. O que movia Jesus, o que a palavra diz muito claramente, que movia o coração de Jesus, era algo chamado íntima compaixão. Íntima compaixão. Muitos textos, isso fica muito declarado, que Jesus se importava com o sofrimento da pessoa, e por se importar com o sofrimento desta pessoa, com a história pregressa de sofrimento dessa pessoa, como foi no templo, onde uma mulher encurvada entrou no templo, e os sacerdotes não queriam que Jesus fizesse nada, porque segundo eles era sábado, mas na verdade eles não queriam que Jesus operasse aquela mulher, para que não ficasse cada vez mais claro que Jesus era de fato o Filho de Deus, o Messias esperado. Ou, como eles tinham seus corações duros, era sim de fato alguém que andava com Deus e que se relacionava com Deus. Mas Jesus apresentava um modo de viver com Deus que confrontava a hipocrisia e a frieza daqueles homens. Então Jesus não servia, Jesus não andaria com eles, Jesus não entraria no seu time de sacerdotes, de rabinos, Jesus não entraria, porque aqueles homens estavam distanciados de Deus e das pessoas. Não havia compaixão, não havia misericórdia. Então, em vários textos, como neste, uma mulher entra encurvada, e o Senhor Jesus olhou para a mulher, e na frente daqueles homens todos resolveu curá-la. E Jesus, o que fala dela? Jesus disse: esta serva, esta filha de Abraão, que há anos estava encurvada, que vivia, numa situação de enfermidade terrível, aquilo foi o motivo. Outras situações, várias situações, quando Jesus Cristo soube da morte de João Batista, do seu primo, de uma forma totalmente desonrosa, a palavra fala que isso mexeu com as suas entranhas, e Jesus se retira para ficar um pouco sozinho. Mas quando souberam onde Jesus estava, as multidões, a palavra fala que eles afluíram, e Jesus não conseguiu nem ter aquele momento de lamento, de luto, de sofrimento pela morte de seu primo. Não pela morte em si, mas pela maneira como seu primo, o grande profeta do Senhor, havia morrido. E diz a palavra de Deus que Jesus estava isolado quando ele viu as multidões, movido de íntima compaixão, curou a todos. Então, o que movia o coração de Jesus era isto, meus queridos: íntima compaixão. A palavra fala que Deus é amor. Amor é Deus, amor verdadeiro é Deus, e Deus é amor. Não o amor do homem, mas o amor verdadeiro procede de Deus. Procede de Deus. E se Deus é amor, o amor é o maior poder que pode existir na nossa vida. O amor mesmo do ponto de vista humano, o amor, quem conhece o amor fala maravilhosamente do amor e sabe do poder que o amor tem. Então Jesus, o que motivava o coração de Jesus a fazer e a operar de forma sobrenatural, além do poder que era inerente à sua pessoa, enquanto homem totalmente consagrado, filho de Deus na forma humana, isto era inerente, o poder de Deus na vida dele, mas o que impulsionava Jesus era o amor. E nós vemos isso. Então o amor impulsionava Jesus a que ele pudesse executar coisas maravilhosas e sobrenaturais. E não distante disso, Jesus, após sua partida, deixou este legado de compaixão, de amor e de poderes miraculosos aos seus discípulos. Ele disse que estes sinais seguirão aos que crerem: expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Ele disse que seguiriam aos que crescem. Então o que acontece? Na igreja primitiva, na igreja que começou após a partida de Jesus Cristo, nós vemos isto acontecer. Um primeiro relato de uma experiência assim, veja bem, meus queridos, o texto da palavra de Deus, a Bíblia é um livro tão maravilhoso.
nós temos que nos atentar aos detalhes do texto bíblico, porque é nos detalhes que está a grande revelação para o coração humano, para a vida humana, para o homem entender, aleluia, a sabedoria de Deus está nos detalhes, nas nuances. O melhor pregador do mundo, segundo os teólogos evangélicos, os teólogos cristãos, chamava-se Spurgeon. E o detalhe, Spurgeon tinha como dom observar as nuances de cada texto e daí trazer as revelações que o Espírito Santo trazia ao seu coração. Por isso, Spurgeon era capaz de ser considerado um dos melhores pregadores em toda a história. E aí é que estava o segredo de Spurgeon, de observar as nuances e trazer isso à tona ao coração do homem, mostrando a beleza daquela passagem, a beleza daquele texto. É isso que acontece. Então, não distante disso, de querermos enxergar a beleza do texto, o que acontece, queridos? A palavra fala de uma das primeiras curas relatadas por Deus através de seus discípulos, foi a do coxo na porta do templo. E veja bem, querido, o detalhe: Pedro, vendo o homem coxo na porta do templo, marginalizado na porta do templo, onde se buscava Deus, onde se adorava a Deus, havia um homem do lado de fora marginalizado, vivendo de mendicância. Então temos as pessoas ainda naquela época à margem da religião, vivendo de mendicância, quando que a religiosidade deveria olhar para aquele homem e fornecer a ele uma vida digna, onde ele tivesse alimentação, onde ele tivesse sobrevida. Então Pedro, a palavra fala muito claramente, descendo ao nível daquele homem, diz: olha para mim. Porque já viu como o mendigo se porta? Ele sempre olha para baixo, porque ele se sente inferior. E Pedro disse: olha para mim. Era um olhar de dignidade, era um olhar trazendo aquele homem a dignidade novamente, dando esperança. Alguém olhou para mim, alguém me viu, alguém enxergou meu sofrimento, alguém enxergou minha alma. E ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem, milagrosamente, de forma sobrenatural, se levantou. E a primeira coisa que fez, ele adentra o templo. Ele era, através do amor de Pedro por aquela vida, Deus opera a cura naquele homem. E imediatamente, aí sim, meu querido, aquele homem é incluído. Aquele homem é incluído, ele entra no templo, porque ele não podia entrar, porque coxos e aleijados, pessoas com defeito, pela lei antiga, não poderiam adentrar o templo. Então, curado, aquele homem entra no templo, aquele homem é incluído. Então veja, meus queridos, eu entendo que hoje, se não temos milagres realmente de Deus e sobrenaturais no meio cristão, não é porque cessaram-se os dons, mas cessou o amor em nossos corações. Cessou o amor em nossos corações. Cessou a compaixão, cessou a solidariedade. E onde a gente ouve relatos aqui e acolá de milagres sobrenaturais, se você for pesquisar a fundo, se realmente aconteceram, o que moveu foi o amor e a compaixão. Porque ainda esporadicamente a gente ouve algum relato. Então, porque o amor de muitos está esfriando, os dons miraculosos de Deus não estão acontecendo. Esse é o maior fato. Então nós somos desafiados a amar profundamente. Você não pensa muitas vezes em fazer um empréstimo para doar para uma pessoa que precisa. Quem pensa nisso? Ver um irmão em necessidade de fazer um empréstimo. Mas você faz um empréstimo para adquirir uma casa, um carro e várias coisas. Nós estamos muito distantes do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, mas está em tempo de voltar, para que o tempo do fim, que nós estamos muito perto, seja um tempo de verdadeiro mover de Deus em nossa vida, em favor do nosso irmão e para a glória de Deus. Em nome de Jesus, voltemos ao evangelho, voltemos ao amor verdadeiro.